as músicas que cantamos, entoamos, tão lindas, né? Mas a cruz não conseguiu deter, né? O autor da nossa vida. Aleluia. Cristo reviveu. Que poesia linda, né? Está entre nós outra vez. O discípulo até ficou assustado porque viu o sangue descendo, viu ele morrendo. Apesar de todas as promessas, e parece que não estava acreditando, só se eu ver. Apesar da gente às vezes trazer uma certa crítica, censura a Tomé, às vezes a gente está que nem Tomé também. Às vezes a gente está duvidando que Deus está tomando conta de tudo. Ele está vivo, Ele está tomando conta de tudo. Só para a gente ter uma ideia, Ele está tomando conta da minha casa e da tua casa também, nossa casa. E não pode falhar porque Ele prometeu. O cuidado que os pais têm no crescimento dos filhos, Ele está cuidando de tudo isso. Então Ele ressuscitou. Eu vou ficar com aquele texto de Marcos 16. Marcos 16, a partir do versículo 1. Nos 4 evangelhos a gente tem, aliás, nas cartas Coríntios a gente vai ouvir falar também da ressurreição. Mas eu queria aqui trazer uma breve palavra sobre esse tema. Ele vive. Vamos repetir? Ele vive. Ele está vivo. Aleluia. Vamos ver aí Marcos, capítulo de número 16, o versículo 6, exatamente, 16, 6. Nesse capítulo, Marcos 16, de 1 a 8, tem essa narrativa. Mas eu queria destacar esse verso 6. A igreja pode ler comigo? Ele, porém, lhes disse: que explicação esse anjo dá, né? Acho tão bonita a explicação. Realmente ele foi crucificado. Vocês estão buscando ele? O crucificado? O que foi morto? Porque tudo isso aconteceu. Vocês estão buscando Jesus Cristo Nazareno, o que foi crucificado, o que foi morto. É um fato. Eu me lembro de um professor em sala de aula, ele se dizia ateu. Ele disse assim: olha, irmãos, eu não entendo. Eu não critico a religião, mas eu não entendo como existe um Deus que nunca teve começo, nem meio, nem fim. Ele defendia o mundo como uma origem, né? Do Big Bang, tantas essas coisas que acontecem. Mas ele dizia assim: mas tem uma coisa que eu não posso negar, porque está na história. Jesus Cristo. Jesus Cristo, até um divisor. Tem antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo existiu. Interessante, Jesus certa vez só disse: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos. Mas aí, né, só o Espírito Santo pode dar esse entendimento. Ele, porém, lhes disse. Essa expressão, irmãos, é carregada de tanto significado, não é? Quando eles viram o túmulo vazio, tinha um anjo sentado no lado direito, vestido de branco. As mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas. E o anjo falou, a palavra dos anjos. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Eu queria ler ainda, compartilhar com os irmãos, Jó, capítulo número 19, 25. Essa expressão de Jó também me chama a atenção sobre a visão, não é? Jó, ele sabia que mesmo depois de morto, ele iria vê-lo com seus próprios olhos. Jó acreditava na ressurreição. Vamos todos ler, vamos lá? Porque eu sei. A gente poderia citar também aquela passagem de Abraão, quando Abraão disse ao servo, os seus servos: a gente vai ali adorar, depois a gente volta. E ele ia matar o filho dele mesmo, porque ele acreditava, o autor de Hebreus diz, que Jesus, Deus podia ressuscitá-lo depois de morto. Agora, a gente, para concluir essa leitura breve, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 18. 1, 18. Isso, vamos lá agora? E aquele que vive, estive morto, eu estive morto.
Ele morreu. Porque existem ideias, pensamentos, teologias que falam que foi um desmaio. Não, ele morreu. Ele morreu. Quando ele chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo também estava o quê? Morta. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor está presente aqui, ó Pai. O Senhor está vivo entre nós, ó Pai. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Tu és o Deus vivo. Tu és o Deus vivo. Entra no meio da tua igreja, ó Pai. O Senhor está vivo. O Senhor tem conduzido o teu povo. O Senhor tem dado livramento a cada um de nós. O Senhor tem escrito a nossa história, ó Pai. Não temos por que reclamar de nada do que aconteceu, porque o Senhor está conduzindo tudo, ó Pai. O Senhor determinou e está determinado. O Senhor se revelando em Apocalipse disse a João: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na minha mão poder de tudo. Aleluia. Obrigado, ó Pai. A igreja pode crer que esse ano, que todos os dias na tua presença vamos vencer, ó Pai, não obstante as dificuldades, porque o Senhor está vivo, ó Pai. Ajuda-nos a compreender essa mensagem de tanta relevância para a vida da tua igreja, ó Pai, fundamental para a nossa caminhada de fé. O Senhor Jesus está vivo, e é no nome dele que estamos orando. Vamos dizer amém, irmãos? Ele vive, ele vive. Páscoa, domingo de aleluias, talvez o dia, ou com certeza o dia mais importante no calendário litúrgico das igrejas cristãs. A gente crê nisso. O calendário litúrgico não tem uma data mais importante. Não é apenas mais um dia, é um dia muitíssimo especial. Aquele que para os cristãos torna-se todos os outros dias valioso. Por conta desse dia, todos os outros dias são valiosos. Jesus falou da sua ressurreição. Ele contou a própria história: eu estou vivo. E ele, quando mandou os discípulos, depois da ressurreição, lá para Galiléia, ele falou para os discípulos, porque ele percebeu que alguns estavam com o coração ainda endurecidos. Está lá em Mateus, no capítulo de número 28. Mas eu queria lembrar os irmãos, coloca aí por favor, Mateus 20, 18 e 19. Veja se Jesus não avisou sobre tudo o que acontecia. Mateus 20, olha, 20, 18 está escrito assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. A igreja pode ler comigo? E o entregarão Ele avisou que ia ressuscitar. Eu escutei uma mensagem tão linda, emocionante, que eu já escutei ela uma vez, tal. O diabo comemorando, as trevas comemorando, mas está chegando o domingo. Domingo está chegando aí. O diabo comemorando, sexta-feira morre, sábado aquela festa no inferno, uma alegoria. Mas alguém lembrava: está chegando o domingo. Está chegando o domingo. Jesus está vivo. A igreja, ela é vitoriosa. Desde os dias de Cristo, alguns tentaram ofuscar a beleza da ressurreição dentre todos os eventos, os maiores. Até subornaram os guardas para dizer que roubaram e dizer que ele não ressuscitou, que foi uma trama dos discípulos. Tudo isso, o que está escrito no túmulo de Jesus Cristo, está escrito assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Não levaram o corpo de Jesus, ele ressuscitou, ele levantou-se. Um túmulo diferente, de todos os túmulos que tem, esse é o mais diferente, porque a pedra está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E eu queria falar de 3 pontos, digamos assim, essenciais para a gente crer nessa doutrina e permanecer firmes. Pelo ressuscitou, pelo seu poder transformador de vidas. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que ele está vivo, porque
ele transforma ainda hoje. Vou fazer uma pergunta ao irmão. Eu sei que tem muita coisa para melhorar a nossa vida, mas quem considera que Jesus já transformou muito? Deixa eu ver se tem. Ele transformou. Quem era você, uma hora dessa acordar, mas vê mesmo. Tem gente que não vai acreditar nunca nessa história. E você acordou de 6 horas debaixo de chuva. Isso só pode ser um milagre. Um milagre grande, porque Jesus transformou. A igreja é o maior testemunho dessa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O mundo dos nossos dias, eles exigem coisas concretas. Haveria uma evidência, um testemunho mais inconteste, mais contundente. Será que haveria um testemunho mais eloquente e mais glorioso que a ressurreição de Cristo e o seu poder manifesto nas vidas transformadas? Em você muitas vezes, vamos dizer, ser vítima, mas você perdoa, você ora, você pede a Deus pela vida. Então aqui tem muitos testemunhos. Cremos que a ressurreição de Cristo porque diariamente nós presenciamos vidas que foram mudadas pelo seu poder. Quando a gente lê o Novo Testamento, você vai ficar impressionado com a história do endemoniado de Gadareno e de tantos e tantos outros que teve uma mudança de vida. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 15, era o texto favorito do reverendo João Campos, quando falava por ressurreição. O reverendo João Campos, ele gostava, todas as mensagens dele, nunca ficava cansativa. 1 Coríntios capítulo 15, que fala do poder do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição. Então, meus irmãos, nós cremos na ressurreição de Cristo pelo seu eloquente testemunho, que é a igreja. A igreja é um testemunho da ressurreição de Cristo. A importância e o valor da igreja. Se você tirar do mundo a igreja hoje, você amanhã vai pensar, e agora? Vai tentar, vamos dizer, colocar outra coisa no lugar dela? A igreja faz a grande diferença, porque suas raízes não estão na profunda necessidade do ser humano, na pessoa do Cristo. Tu és Pedro, homem limitado, mas sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós somos edificados em Cristo, em Jesus Cristo, e não é qualquer Cristo, irmão, é o Messias, que ele morreu, mas ressuscitou. Por que existe igreja? Você já fez essa pergunta? Por que se importar? Por que a igreja existe? E aqui fiquei pensando, porque Jesus, ele ressuscitou, Jesus Cristo, o Cristo vivo, que enviou seu Espírito Santo lá em Pentecostes, para capacitar aqueles poucos homens, iriam revolucionar de vez o mundo inteiro. Não foram os homens, mas o Espírito Santo da verdade, que Jesus Cristo ele enviou. Desta forma, a igreja se espalhou pelo mundo inteiro. Eu gosto muito também do relato de Lucas, daqueles 2 viajantes de Emaús, triste. E Jesus Cristo chega no caminho e começa a conversar com aqueles caminhantes. Ele diz assim: por que vocês estão tão tristes, cabisbaixos? Ele começa a contar a história. Porventura tu és estrangeiro aqui, peregrino? Tu não sabe da história de Jesus poderoso, o profeta morreu? Jesus Cristo morreu. Aí ele, Jesus Cristo, escutando aquela conversa, não é? Honesto e tardo de coração. Então Jesus ficou ali olhando. É bem verdade que algumas das nossas mulheres disse que viram que o túmulo estava vazio, mas ele ainda não acreditava. E Jesus Cristo está aquecendo o coração dele. Nesta manhã, não sei como é que está seu coração, Jesus está presente aqui, começa a aquecer o nosso coração. E num longo caminho de Emaús, com a presença de Jesus, fica diferente a caminhada. E Jesus Cristo fez com que ia adiante, e ele convidou, constrangeu a Jesus Cristo ali comer com ele e parar. E quando partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus Cristo. E ele volta agora para Jerusalém, não mais pelo caminho de Emaús, tristeza, cheio de dúvida. O caminho agora é de Jerusalém. É o caminho da volta, é o caminho da ressurreição, é o caminho da vida. Você não pode andar mais triste. Você não pode andar mais triste. Eu não posso andar mais triste. Jesus está vivo, ele ressuscitou e tem vitória para você. Diga para seu irmão, nunca fique triste. Diga para ele: você pode estar, mas você não é triste. Às vezes tem circunstância para querer colocar tristeza em você. Mas sabe de uma coisa? Essa tristeza não permanece, porque Jesus Cristo está no nosso coração. Jesus, ele ressuscitou. A igreja está presente como sal da terra, como luz do mundo. E aqui a sua influência. Você sabia que a igreja influencia muito? Está influenciando. A igreja cresce, Deus vai fazendo milagres através da sua igreja. Então, meus irmãos, ele ressuscitou. Mas em terceiro lugar,
a gente também sabe da importância que Ele está vivo, pela sua presença conosco. A gente vê no texto as aparições de Cristo. Apareceu às mulheres, apareceu a Pedro, a Maria Madalena sozinha, apareceu aos 2 de Emaús, apareceu aos discípulos reunidos na tarde daquele mesmo dia. 8 dias depois apareceu novamente, lá no mar, apareceu os discípulos na hora daquela pescaria, no monte, e finalmente apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e também a Tiago. Então ainda hoje, a sua presença é um bálsamo, é um alento, é um conforto. A presença de Cristo é uma inspiração para o cansado, o oprimido, porque Deus dá renovo a mim e a você. Ele renova a presença do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu queria, falta palavras para a gente agradecer o que Deus tem feito por mim e feito por você. Você é uma testemunha viva do poder de Deus. Você não era para estar aqui, nem eu, mas Jesus Cristo tem sustentado a nossa vida. Quem se sente sustentado pelo poder de Deus, levante sua mão. É Ele quem sustenta você. Por isso que você está aqui nesta manhã. Se Ele vive, o que isso representa para nós? Eu já quero concluir com essa palavra. Se Ele vive, o que é que Ele representa para nós? Sabe o que é que Ele representa? Em primeiro lugar, penso eu, observando os textos do Evangelho, confiar mais nele. Eu vi um relato que eu achei interessante sobre a esposa de Martinho Lutero. Achei interessante. Ela vestiu-se de luto e disse a ele que Deus havia morrido. Ela estava de luto, a esposa de Martinho Lutero. Isto foi o suficiente para despertar o ânimo diante de Deus. Ele fez: meu Deus está vivo. Ele fez: eu não vi, ele está vivo porque eu falei com ele. Eu quero dizer para você mesmo, parece que alguém fala de Cristo, mas é como que estivesse morto. É uma igreja que não pode estar morta. A igreja tem que estar confiante, porque Cristo, Ele tem conduzido a história da sua igreja. E a gente vai ver, quando a gente estuda a história da igreja, a patrística, a história dos pais da igreja, não é? As dificuldades que a igreja passou, rastro de sangue, mas a igreja é triunfante, porque Jesus Cristo, Ele está com a sua igreja. Irmãos, se Cristo viveu e Ele está no nosso meio, por que então não se dedicar mais a Ele? Que tal a gente pensar sobre isso? Vamos nos dedicar mais a Ele? Muitos se dedicam a uma causa, ou não é verdade? A uma filosofia, alguns se dedicam à ideologia. Jesus é mais do que uma filosofia, Jesus é vida, Jesus é mais do que um credo religioso, Ele é mais do que uma organização eclesiástica. Jesus Cristo é uma pessoa, Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, é muito mais do que tudo se pode falar. Então aqui eu queria concluir. O túmulo, segundo o anjo explicando aquelas mulheres, está vazio. O nosso Redentor vive, sim, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. A igreja pode dizer amém, irmãos? Jesus ressuscitou, aleluia, está entre nós outra vez, verdadeiramente Ele ressuscitou. Por isso que eu queria que você levantasse sua cabeça nesta manhã. Se alguém está cabisbaixo, amanheceu triste, como é que vai ser abril, como é que vai ser maio, como é que vai ser esses dias na minha vida? Vai ser bom, porque tem Jesus na minha vida, na sua vida também. Não fique triste, como vai ser naquela tristeza no seu coração. Jesus Cristo, Ele reviveu, está entre nós outra vez.